Você acreditaria se eu dissesse que um simples óleo, que custa menos de R$ 10 e que você talvez já tenha em casa, pode transformar a sua saúde íntima, restaurar sua virilidade e devolver a confiança que a idade parece ter levado embora? Pode parecer exagero, eu sei, mas eu não estou falando como alguém comum. Meu nome é Dr. José A. Moura Neto. Sou médico urologista com mais de 30 anos de experiência clínica e, ao longo da minha carreira, vi de tudo. Já atendi milhares de homens que, após os 50 ou 60 anos, acreditavam que a perda da potência era o preço natural do envelhecimento. A verdade não precisa ser assim. A medicina moderna avançou muito, mas também se afastou do simples. E foi justamente em busca de soluções naturais, seguras e eficazes, que redescobri algo que os antigos já sabiam: o poder do óleo de rícino. Sim, o mesmo óleo que por anos foi conhecido apenas como laxante ou remédio para cabelo fraco, pode ser um verdadeiro ativador da saúde masculina, se usado da forma certa. E o mais incrível, não envolve comprimidos, hormônios ou fórmulas milagrosas, apenas fisiologia aplicada com sabedoria. O que você vai aprender aqui não é truque de internet, é resultado de prática clínica e observação científica. E no final deste conteúdo, eu ainda vou compartilhar com você uma receita 100% natural, passada de geração em geração em regiões do mundo conhecidas por sua longevidade e vitalidade masculina, as chamadas Blue Zones. Se você é homem, passou dos 50 e sente que sua energia já não é mais a mesma, eu te convido a continuar comigo até o fim. Esse pode ser o primeiro passo para uma virada na sua saúde sem precisar de farmácia, sem constrangimentos e, principalmente, sem abrir mão da sua potência. Ao longo dos meus mais de 30 anos atendendo homens maduros, ouvi inúmeras vezes a mesma frase: acho que perdi meu vigor porque estou envelhecendo. Doutor, mas a verdade é que não é a idade que leva sua potência, são os processos internos que, se não forem compreendidos e tratados, enfraquecem o seu corpo por dentro. Se você sente que perdeu o desejo, a firmeza ou a energia que tinha há alguns anos, saiba que isso tem causa e também tem solução. Quero te explicar de forma clara os dois grandes vilões silenciosos e um terceiro, que se tornou um inimigo disfarçado com o tempo. Primeiro, inflamação crônica e silenciosa. Pouco se fala sobre isso, mas é uma das condições mais destrutivas para a saúde masculina. Trata-se de uma inflamação de baixo grau, contínua, que se instala no organismo ao longo do tempo, sem dor visível, sem febre, mas que ataca onde você menos espera. Essa inflamação danifica os vasos sanguíneos, prejudica a produção de hormônios e interfere na sua disposição. Você acorda cansado, dorme mal, se irrita fácil e a libido desaparece como fumaça. Muitos homens que atendo vivem nesse estado e não fazem ideia, acham que estão apenas estressados. Mas por trás disso pode haver um corpo em alerta constante e isso corrói sua vitalidade. Segundo, má circulação sanguínea. Você já parou para pensar que uma ereção depende quase exclusivamente de fluxo de sangue? É isso mesmo. O pênis não é um músculo mágico. Ele precisa de pressão e volume de sangue para funcionar. E esse fluxo, com o tempo, vai sendo sabotado por fatores como má alimentação, sedentarismo, tabagismo, uso de medicamentos e estresse crônico. As artérias perdem elasticidade, os vasos menores se obstruem e a irrigação da região pélvica diminui drasticamente. Resultado: ereções fracas, dificuldade para manter ou simplesmente ausência de resposta. A boa notícia: a circulação pode ser ativada e restaurada, e eu vou te mostrar como. Terceiro, a testosterona não é o que você pensa. Todo mundo fala de testosterona como se fosse o começo do problema, mas eu vejo diferente. Na verdade, ela é a consequência final. O corpo para de produzir bem quando está inflamado, mal irrigado e sobrecarregado. Sim, é verdade que a testosterona começa a cair a partir dos 30 anos, em média 1% ao ano. Mas a velocidade e o impacto dessa queda dependem totalmente da sua saúde metabólica e vascular. Ou seja, se você cuida da sua circulação, reduz inflamação e adota hábitos saudáveis, seu corpo pode continuar produzindo testosterona por muito mais tempo, sem injeções, sem reposições artificiais. Agora que você entende o cenário completo, talvez pela primeira vez esteja vendo que o problema não é apenas a idade, é o que você permite, ou não, que ela leve de você. E é por isso que eu quero te mostrar um caminho simples,
prático e natural para retomar o controle. A fórmula ancestral das Blue Zones. Ao longo da minha carreira atendendo homens maduros, percebi que muitos deles tinham algo em comum: o desejo de manter sua potência e energia mesmo com o passar dos anos, mas sem depender de remédios ou intervenções artificiais. Foi então que mergulhei em estudos sobre longevidade masculina e me deparei com um padrão fascinante. Em regiões como Okinawa, no Japão, e Icária, na Grécia, conhecidas como Blue Zones, os homens chegavam aos 90, 100 anos com saúde, disposição e virilidade preservadas. E isso não se devia a medicamentos modernos ou tratamentos caros. Eles utilizavam práticas simples, naturais e transmitidas oralmente, de geração em geração. Fórmulas feitas à base de ervas, óleos vegetais e aplicações corporais que respeitavam os ritmos do corpo e ativavam seus mecanismos naturais de recuperação. Uma dessas fórmulas me chamou a atenção pela simplicidade e pelo impacto. Adaptei aos ingredientes acessíveis aqui no Brasil, mantive sua essência e observei os resultados entre meus pacientes: aumento da vitalidade, melhora na circulação e, principalmente, um resgate da confiança masculina. O óleo de rícino extra virgem é a base dessa composição. Ele é abundante em ácido ricinoleico, um composto natural com ação anti-inflamatória e vasodilatadora. Quando aquecido e aplicado nas regiões corretas, ele ativa a microcirculação, alivia tensões e promove uma sensação de calor que desbloqueia o fluxo de energia na área pélvica. Para reforçar o efeito relaxante e equilibrador, adiciono à fórmula 2 gotas de óleo essencial de lavanda. Essa planta, muito usada na aromaterapia, tem ação calmante sobre o sistema nervoso. Reduz a ansiedade, o estresse e melhora o relaxamento profundo, o que influencia diretamente na qualidade da resposta sexual. Também inclui uma pequena quantidade de azeite de oliva extra virgem. Além de nutrir a pele e suavizar a textura do preparo, ele contém antioxidantes que ajudam a proteger os tecidos e ampliar o efeito anti-inflamatório do óleo de rícino. Em casos específicos, adiciono algumas gotas de extrato de árnica. Embora opcional, a árnica tem sido uma aliada eficaz na melhora da circulação periférica e no alívio de dores leves, especialmente na região lombar, que costuma acumular tensão e prejudicar a resposta neuromuscular. A preparação é simples. Aqueço o óleo de rícino em banho-maria até atingir uma temperatura morna. Adiciono os demais ingredientes com cuidado, misturo bem e armazeno num frasco escuro, protegido da luz e do calor. O resultado é uma mistura funcional, segura e pronta para aplicação doméstica. Essa é a base da minha abordagem natural para revitalizar a potência masculina, devolver ao corpo aquilo que ele precisa para funcionar com plenitude. No próximo passo, vou te ensinar exatamente como aplicar essa fórmula onde, quando e com que frequência, para que você sinta os efeitos reais na sua rotina. Muita gente me pergunta: doutor, onde eu aplico essa fórmula? É direto nas partes íntimas? Tem risco? E eu sempre faço questão de responder com clareza: não, não se aplica diretamente no pênis. Nem se deve ingerir o óleo de rícino para esse propósito. O segredo está em usar do jeito certo, no local certo e no momento certo. A fórmula que acabei de te apresentar é feita para uso tópico e estratégico. Ela deve ser aplicada em regiões do corpo que têm ligação direta com a vascularização, os nervos e os centros hormonais que influenciam a saúde sexual masculina. Ao longo dos anos, testei diferentes formas de uso com meus pacientes e cheguei a um protocolo simples, seguro e eficaz. O melhor horário para aplicar a fórmula é à noite, de preferência após um banho morno. A água quente relaxa os músculos e dilata os poros, preparando a pele para absorver melhor os ativos. Além disso, a noite é o momento em que o corpo naturalmente se volta para o reparo e o equilíbrio hormonal, e isso potencializa os efeitos do óleo. Com a pele limpa e seca, você deve aquecer uma pequena quantidade da mistura. Eu recomendo usar uma colher de sopa rasa, o suficiente para cobrir bem a área escolhida. Aqueça em banho-maria, até que esteja morna, nunca fervendo. O calor suave é fundamental para ativar a microcirculação, sem agredir a pele. Agora vem a parte essencial, a aplicação. Você vai massagear a fórmula em 3 regiões-chave do corpo. A primeira é a parte interna das coxas, próxima à virilha. Essa área possui vasos sanguíneos que irrigam diretamente o pênis.
Ao aplicar ali, com movimentos circulares e suaves, você estimula a circulação na direção certa. A segunda região é o abdômen inferior, logo abaixo do umbigo. É onde se encontram os plexos nervosos e estruturas pélvicas importantes, que influenciam tanto na resposta sexual quanto no controle hormonal. E a terceira é a lombar baixa, logo acima do quadril. Essa região concentra nervos que comandam as funções da região genital. Ao massagear essa área, você ajuda a liberar tensões que bloqueiam a resposta sexual. O ideal é fazer essa massagem por 5 a 10 minutos, com calma e atenção. Sinta a pele absorver o óleo, perceba o aquecimento natural da área e permita-se relaxar durante o processo. Depois da aplicação, cubra a região com um pano de algodão limpo, como uma toalha ou faixa leve. Isso ajuda a manter o calor e prolonga o efeito do óleo. Você pode ficar em repouso por 30 minutos, ou, se preferir, dormir com o pano cobrindo a área, desde que proteja sua roupa de cama. Meus pacientes relatam melhores resultados quando fazem esse cuidado 2 a 3 vezes por semana, de forma regular. Não é necessário aplicar todos os dias, o segredo está na constância e na qualidade do momento. Trate esse ritual como um compromisso com seu bem-estar, e não como uma obrigação. Ah, e uma dica importante. Esse momento também pode se tornar um tempo de reconexão com você mesmo. Muitos homens entram em ciclos de cobrança, pressão e autocobrança quando enfrentam dificuldades sexuais. Mas a proposta aqui é outra. É cuidar do corpo com respeito, escutar os sinais internos e reestabelecer a confiança de dentro para fora. Esse método, apesar de simples, exige entrega e atenção, mas posso te garantir, quando bem feito, ele oferece resultados profundos, não só na função sexual, mas na disposição, no humor e na autoestima. Porque quando o homem se sente vivo e potente, tudo ao redor muda também: os relacionamentos, o trabalho, a presença no mundo. Agora que você já sabe como aplicar, nos próximos passos vou te explicar por que isso funciona tão bem, o que a ciência diz sobre os ativos da fórmula e como tudo isso se conecta com a fisiologia masculina. Talvez você esteja se perguntando, mas será que isso tudo tem fundamento mesmo, doutor? Ou é só mais uma dessas soluções naturais da internet? E essa é uma pergunta absolutamente válida. Como médico, nunca recomendo nada que não tenha um mínimo de embasamento fisiológico ou clínico. Por isso, quero te explicar, de forma clara, por que essa fórmula faz tanto sentido dentro da lógica do nosso corpo masculino e como ela atua em pontos-chave da sua saúde íntima. Começando pelo ingrediente principal, o óleo de rícino. Ele é rico em ácido ricinoleico, uma substância que vem sendo estudada há décadas por suas propriedades terapêuticas. O que poucos sabem é que esse ácido tem um poder incrível de atuar como anti-inflamatório natural. Ele age reduzindo processos inflamatórios silenciosos, principalmente nos tecidos moles e nos vasos sanguíneos. Essa ação é fundamental para combater a inflamação crônica de baixo grau, que, como já vimos, é uma das principais causas da queda da potência. Além disso, o ácido ricinoleico tem efeito vasodilatador. Isso significa que ele ajuda os vasos a relaxarem e se expandirem, facilitando a passagem do sangue. E mais uma vez, vale lembrar, sem sangue, não há ereção. Melhorar o fluxo sanguíneo para a região pélvica é um dos maiores aliados de quem quer recuperar firmeza, sensibilidade e confiança na hora H. Mas não para por aí. Esse mesmo óleo tem um leve efeito termogênico, ou seja, aquece naturalmente a área aplicada. Isso não só aumenta a absorção dos ativos, como também estimula a microcirculação local. E quando falamos em capilares pélvicos, que são minúsculos vasos na base da ereção, essa ativação faz toda a diferença. Agora vamos à lavanda, muitas vezes subestimada como apenas um cheirinho gostoso. A ciência mostra que o óleo essencial de lavanda tem uma ação comprovada sobre o sistema nervoso parasimpático, que é o responsável pelo relaxamento, pela digestão, pelo sono e, sim, pelo funcionamento sexual. Quando você está em estado de estresse ou ansiedade, seu corpo entra em modo de defesa, o sangue vai para os músculos, o coração acelera e o desejo desaparece. A lavanda ajuda a quebrar esse ciclo, trazendo o corpo de volta ao estado de receptividade e prazer. Já o azeite de oliva, por sua vez, é um verdadeiro presente da natureza para a saúde vascular. Rico em antioxidantes e gorduras monoinsaturadas, ele protege os vasos sanguíneos,
combate os radicais livres e ajuda a manter os tecidos elásticos e bem nutridos. Quando aplicado junto com o óleo de rícino, ele potencializa a ação anti-inflamatória e ainda deixa a pele mais hidratada e receptiva. E por fim, se você opta por incluir o extrato de arnica, ganha um reforço no estímulo circulatório e no alívio de pequenas tensões musculares. A arnica é amplamente usada na medicina natural para tratar dores e melhorar a oxigenação dos tecidos, especialmente em áreas com pouca mobilidade ou onde há bloqueios de energia. Todos esses componentes, juntos, criam um ambiente ideal para que seu corpo resgate sua potência de forma natural, respeitando seus ritmos, sem agredir seu metabolismo e sem os efeitos colaterais de tratamentos agressivos. É como se o seu corpo recebesse um sinal claro. Agora sim, estou pronto para funcionar melhor. E isso não é mágica. É fisiologia aplicada com sabedoria. O que antes parecia um simples óleo, agora você entende como uma ferramenta poderosa que atua na raiz do problema, não no sintoma. Na próxima parte, quero te alertar sobre os cuidados necessários, porque mesmo sendo uma fórmula natural, é importante saber quem pode ou não usar e como garantir total segurança no processo. Mesmo sendo uma fórmula natural, segura e de uso externo, é fundamental que você siga alguns cuidados simples antes de começar a aplicar. Afinal, cada corpo é único e o que funciona muito bem para a maioria pode não ser indicado em casos específicos. Primeiro de tudo, se você tem pele muito sensível ou histórico de alergias, faça um teste antes. Aplique uma pequena quantidade da mistura na parte interna do antebraço e aguarde 24 horas. Se não houver vermelhidão, coceira ou irritação, você pode usar com mais tranquilidade, mas se notar qualquer reação, suspenda o uso imediatamente. Homens que fazem uso contínuo de medicações anticoagulantes como varfarina, heparina ou similares, devem conversar com seu médico antes de aplicar qualquer produto que estimule a circulação, mesmo que de forma natural. A mesma recomendação vale para quem possui doenças vasculares graves ou histórico de tromboses, pois a aplicação tópica, mesmo que suave, pode interferir na dinâmica local do sangue. Outro ponto importante: não use essa fórmula se você estiver com feridas abertas, inflamações de pele na região pélvica ou infecções ativas. Espere a cicatrização total antes de aplicar qualquer tipo de óleo. E por fim, essa fórmula foi pensada especificamente para homens adultos. Não é recomendada para mulheres, especialmente gestantes ou lactantes. Embora os ingredientes sejam naturais, o foco fisiológico e energético aqui é voltado à saúde masculina madura. Meu compromisso como médico é garantir que você se cuide com sabedoria, respeitando os limites do seu corpo. E agora que você sabe como aplicar, por que ela funciona e como usar com segurança, chegou a hora de amarrarmos tudo isso com uma mensagem final poderosa. Depois de tudo o que você leu até aqui, talvez esteja sentindo algo que muitos homens relatam quando descobrem essa possibilidade. Um misto de surpresa, alívio e, acima de tudo, esperança. Porque entender que a perda da potência não é um destino inevitável, mas sim um caminho reversível, muda completamente a forma como você se enxerga. E eu digo isso não apenas como médico, mas como homem. Eu também já senti dúvidas. Já questionei se era normal essa queda de energia com o passar dos anos. Já vi colegas, amigos, pacientes todos lidando com esse assunto em silêncio. E é exatamente por isso que faço questão de trazer luz a esse tema. Porque você merece se sentir inteiro, presente, potente em qualquer idade. Ao aplicar uma fórmula como essa, você não está apenas massageando o corpo, está enviando uma mensagem clara para si mesmo. Eu me importo comigo. E quando esse cuidado se torna hábito, os efeitos vão além da parte física. Eles se manifestam na sua postura, na forma como você se relaciona, na confiança com que caminha, no brilho do olhar. Você não precisa gritar isso para o mundo. Basta sentir dentro de si. Mas se quiser reforçar esse compromisso, te deixo um convite. Escreva, em algum lugar que só você veja, ou, se quiser, compartilhe comigo a frase: estou escolhendo viver com presença e potência. Diga isso com verdade. Sinta o peso dessas palavras, porque é exatamente isso que essa decisão representa: um novo tempo, uma reconexão com o que é seu por direito. Não se trata de fórmulas prontas ou promessas milagrosas. Trata-se de retomar o controle, com sabedoria e simplicidade. E isso começa com pequenas escolhas.
Uma delas, você já fez hoje, se informar. A próxima pode ser cuidar de si com regularidade, com respeito, com paciência. Se esse conteúdo fez sentido para você, ótimo, guarde, use. E se achar que pode fazer bem para alguém que você conhece, um amigo, um parente, um vizinho, então compartilhe. De homem para homem, com empatia e sem tabus. A saúde começa dentro, e a potência, acredite, também.